Agora que mostrou. Então, antes da palestrante começar, vou fazer as apresentações. Bom dia novamente, pessoal. A gente está aqui para a nossa palestra de fechamento do mês de dezembro e a palestra de fechamento do ano. A última palestra do ano de 2022, onde a gente tentou formas novas de conseguir chegar até mais participantes, até mais alunos, tanto da faculdade dentro da FMG, quanto o pessoal de fora. Vou me apresentar, eu sou Ana Clara, uma das monitoras do projeto, e também uma das bolsistas, sob orientação da professora Renata Labanca. O projeto às vezes, é um projeto de extensão que teve início na Faculdade de Farmácia da UFMG, aberto para a comunidade, onde, além de viabilizar a prática do inglês, a gente também vai fazer chegar perto do conhecimento da ciência em si. A gente está vendo a importância disso, a importância de aproximar o conhecimento científico das pessoas. E hoje a palestrante é a nutricionista Rosangelis Deolama Soares, que vai falar um pouco para a gente sobre a fenilcetonúria, que foi o nosso tema trabalhado durante o mês de dezembro de 2022. Antes dela iniciar, vou falar para vocês, a nossa palestrante ela é graduada em nutrição pela UFV desde 1981, mestre em ciências dos alimentos pela Faculdade de Farmácia da UFMG em 2003 e doutora em ciências da saúde e saúde da criança e do adolescente pela Faculdade de Medicina da UFMG em 2014, desde 2014, né? Ela também é nutricionista aposentada do Hospital das Clínicas, onde ela trabalhou de 84 a 2015, e nutricionista pesquisadora acadêmica do NUPAD, desde 1997 até a presente data. Rosangelis, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. O som sumiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora voltou. Posso começar? Claro. Eu que agradeço, tá? O convite sempre muito gentil de vocês, é uma forma de eu revê-los, né? A professora Renata e Raquel são muito queridas, e eu tenho um carinho muito especial pela Faculdade de Farmácia, que me acolheu tão bem, né? Nesse meu projeto de mestrado, onde a nossa parceria começou. Então, no NUPAD eu estou há 25 anos, e a experiência da gente é contínua, né, de aprendizado. Inclusive, esse contato nos faz crescer ainda mais. Eu sei que vocês fizeram um estudo sobre um artigo, eu não quero nem tomar muito tempo, né, total dessa reunião de hoje, para conhecer mesmo o que vocês fizeram, né, o que vocês viram nesse artigo. De repente, a gente pode estar discutindo outros aspectos também, tá? Então, a fenilcetonúria é o nosso trabalho no ambulatório do Serviço Especial de Genética do Hospital das Clínicas, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e o NUPAD, que pertence à Faculdade de Medicina, né, que é o núcleo de pesquisa em apoio diagnóstico da faculdade, onde realizam todos os testes, né, laboratoriais da triagem neonatal. Pode passar, Ana. Pode passar? Está conseguindo? O negócio aqui, eu acho que deu uma travada aqui. Peraí. Isso, passou. Então, a fenilcetonúria ela é conhecida, né, de forma internacional como PKU, e é um erro inato do metabolismo de aminoácidos. Em Minas Gerais, a gente teve uma dissertação que chegou a essa incidência de 21 mil, a cada 21.175, né, nascidos vivos, um novo caso surge para a gente iniciar o tratamento. Então, eu falo que é uma doença rara, mas que, como a gente faz na Faculdade de Medicina, no laboratório do NUPAD, em torno de 22 a 25 mil exames por mês, né, do teste do pezinho,
que chega para a gente fazer esse rastreio, então a gente espera um caso novo a cada mês. Teoricamente, a gente teria 12 casos novos por ano no serviço de referência, e a gente vai ver que o tratamento é para o resto da vida, então a gente só tem entradas, né, não tem saídas, né, de pacientes, a não ser que seja por óbito. Mas, então, nós temos atualmente uns 400 pacientes sendo atendidos, tá, no ambulatório de fenilcetonúria. A transmissão é autossômica recessiva, ou seja, o pai e a mãe carregam o gene, né, com esse defeito, né, para que a doença ocorra na criança, e é caracterizado pela ausência total ou deficiência da enzima hepática fenilalanina hidroxilase, que produz um efeito tóxico no sistema nervoso central quando as concentrações de fenilalanina se tornam altas no sangue pela falta, né, dessa enzima e do metabolismo ficar alterado. O caso mais grave, a sequela mais grave que a doença traz, são as lesões neurológicas e o retardo mental, que a gente sabe que é irreversível. E é importante lembrar que a criança, ao nascer, ela não apresenta nenhuma anormalidade clínica. Então, pode passar, Ana. Só o teste do pezinho, quer dizer, a triagem neonatal, é que vai ser capaz de nos indicar, né, a criança com suspeita diagnóstica nos primeiros dias de vida. Então, é importantíssimo que esse teste ocorra. Antigamente, era a partir do 5º dia de vida que se preconizava a coleta, agora é do 3º ao 5º dia de vida, sendo que a criança precisa estar alimentada por pelo menos 48 horas para que a gente tenha um teste, né, fidedigno, para que a gente evite os falsos negativos. Então, às vezes, uma criança que vem de um parto cesáreo, ela demora mais do que 24 horas para se alimentar, né? Então, se ela fizer o teste nas primeiras horas de vida, ela não vai ter contato com a proteína que provavelmente vem do leite materno. Sem esse contato, não dá para saber se a enzima está funcionante ou não, e se existe a enzima ou não, tá? Então, a triagem neonatal é que vai permitir o tratamento precoce e a gente evitar todos os problemas neurológicos que essa criança possa vir a ter. E evitar as manifestações clínicas, lógico, da doença, e vai promover o crescimento e desenvolvimento normal a essas crianças afetadas. Pode passar. Então, o programa de triagem ele foi criado no final de 1993, hoje ele é coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, e ele é responsável, tem como responsável no PAD por toda a realização dos testes laboratoriais, o diagnóstico e o tratamento, porque só o diagnóstico não é o bastante, não adianta triar, fazer o teste é muito simples, o teste sanguíneo, né, o exame. O mais difícil é bancar um tratamento com a equipe multidisciplinar que ele requer, né, e a permanência dele para o resto da vida dessas crianças. Então, hoje a triagem, ela cobre 94% dos nascidos vivos no estado, todos os 853 municípios, né, de Minas. Ele, infelizmente, ainda é todo centralizado em Belo Horizonte, então o atendimento com a equipe tem que ser feito aqui, e a gente reconhece que o estado é enorme em termos, né, de não só de numéricos, mas de extensão territorial. Muitas cidades estão muito mais próximas de outros estados, né, como São Paulo, às vezes o Rio, e infelizmente os pacientes têm que se reportar ao próprio estado e vir para o tratamento em Belo Horizonte, né, na capital. É uma condição que a gente sabe que ainda é difícil, mas a gente não conseguiu fazer a descentralização desse tratamento por inúmeros problemas, né, que ainda existem nesse sentido. Pode passar, né? Então, as primeiras doenças triadas foram a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, em 94. Em 96 veio a anemia falciforme e as outras hemoglobinopatias. A fibrose cística, em 2003, foi incorporada. Em 2013, a deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita, e agora, em 2022, a beta-oxidação, né, os defeitos da beta-oxidação já estão sendo atendidos, esses pacientes, que são defeitos do metabolismo de ácidos graxos, são várias
especificidades diferentes, então são vários tipos que estão dentro desse defeito da beta-oxidação, e o tratamento dietético atinge eles também nas suas diferentes modalidades. Então, no Hospital das Clínicas, a gente já está atendendo com ampliação do teste da triagem, veio esse defeito da beta-oxidação para incorporar também, né, ao programa de triagem neonatal nacional. Pode passar. Então, por que uma criança nasce com fenilcetonúria, né? Eu já falei que o pai e a mãe são portadores do gene, né, da fenilcetonúria, sendo que a condição A, a criança é fenilcetonúrica, porque ela carrega os dois genes, né, com defeitos, um do pai e um da mãe. As condições B e C, ela é apenas portadora da fenilcetonúria, quer dizer, ela não é fenilcetonúrica, mas se ela um dia, né, procriar e encontrar um parceiro que também seja, né, portador do gene, eles vão poder ter a chance de 25% de chance de ter uma criança com fenilcetonúria também. E a condição D seria a criança, né, que nasce sem a doença. Então, às vezes, numa mesma família, a gente tem um casal com 4 filhos, 3 são fenilcetonúricos e 1 não é. Então, esse 1 que passa a ser o especial dentro da casa, né, o diferente. Então, embora seja 1/4 de chance, 25% de chance do mesmo casal, né, gerar um novo filho com a doença. Pode passar. Então, de forma bastante rudimentar, a gente tem o metabolismo, né, de aminoácidos aqui, a fenilalanina se transformando, né, em tirosina através da ação da fenilalanina hidroxilase e do cofator BH4 que ativa, né, essa reação. Então, a tirosina não é considerada um aminoácido essencial para os indivíduos que não são fenilcetonúricos, mas ela passa a ser um aminoácido essencial, precisando ser também incorporada na dieta, uma vez que esse mecanismo, pode passar o outro slide, né? Esse mecanismo não se dá de forma normal, né? Então, eu tenho uma produção anormal de tirosina ou produção zero de tirosina, e a gente sabe que a tirosina participa, né, do metabolismo e da produção de L-dopa, da melanina, né, de dopamina, e aí entra no metabolismo também com a ação de triptofano, aí é que vão se dar, né, as anormalidades no sistema nervoso central, né, por falta dessa reação. Por outras vias metabólicas, né, o ácido fenilpirúvico e o fenilacético, eles podem também conferir um odor característico na urina, por eles estarem em concentração anormal nessas crianças, o que na literatura aparece sempre como um dado característico da doença fenilcetonúria, ou seja, essa criança que tem a doença, ela tem um odor característico de rato, um cheiro de mofo na urina, que é proveniente do acúmulo desses dois ácidos, né, fenilpirúvico e fenilacético. Embora na nossa prática clínica, essa não é uma ocorrência tão comum, não, tá? E isso tudo provoca lesão no sistema nervoso central, porque a barreira hematoencefálica, normalmente, ela tem uma capacidade de segurar, né, de ultrapassar o aminoácido em condições normais, mas quando ele está disponível no sangue em altas concentrações, ele acaba ultrapassando essa barreira hematoencefálica, né, a fenilalanina em excesso no cérebro, ela vai ter um poder de toxicidade que vai provocar a lesão, né, dessas células, a perda de células mesmo, né, neurológicas, que são responsáveis para a saúde mental, né, normal dessas crianças, desses indivíduos afetados. Pode passar. Então, quando o teste de triagem não acontece, as manifestações clínicas da doença, elas surgem a partir do 3º ao 6º mês de vida. Infelizmente, embora quase 100% dos nossos municípios têm o teste, né, do pezinho possibilitado pela triagem neonatal, ainda a gente recebe crianças com diagnóstico tardio, que é muito grave, né? A partir dos 3 meses começam a vir os sintomas clínicos, e, infelizmente, só a partir dessa faixa etária que eles percebem que tem alguma coisa errada com a criança, e ela é encaminhada para nós. Provavelmente, essas crianças fizeram teste em clínicas particulares, né? em laboratórios particulares, e é um momento que eu gosto de aproveitar e pedir para vocês sempre estarem disseminando essa ideia. Teste de triagem tem que ser feito no posto de saúde, porque é a forma mais rápida, que é o fluxo que está estabelecido, ele é muito ágil.
né? A forma mais rápida da gente detectar uma suspeita diagnóstica no primeiro momento, uma segunda amostra é pedida, e aí, quando a segunda amostra já se torna ainda mais evidente o aumento, né, no valor de referência, os pacientes são imediatamente encaminhados para o serviço de referência. Então, quando isso não ocorre dentro desse fluxo, a tendência é de chegar em tarde para nós mesmos. E é muito triste isso. Então, as manifestações clínicas são vômitos, eczema, microcefalia, convulsões, hipertonia, hiperatividade, né, e um retardo geral do desenvolvimento. Só um minutinho, gente. Moça chamada. Desculpe, tive que dar um recado. Bom, o tratamento ele é iniciado preferencialmente, né, até os 21 dias de vida. Ele é restrito em proteínas, e a gente sabe que a dieta nossa culturalmente estabelecida, né, ela é o padrão ouro, é o arroz com feijão, né, a carne, né, e batata frita, né, também. Então, esse hábito cultural nosso, ele acaba sendo abalado, né, dentro dessa família, principalmente quando tem outros filhos que não são fenilcetonúricos, porque essas crianças vão ter que ter um outro tipo de alimentação. Como ela vai ser extremamente restrita em proteínas naturais, ela não vai poder comer os alimentos habituais, nós temos que ter, obrigatoriamente, a associação de um substituto proteico que vai fazer a complementação dessa proteína para que essas crianças também não tenham deficiência proteica, que também levaria a um retardo mental e a outras deficiências. Então, esse substituto proteico, hoje, ele é bancado, né, pelo governo federal, que distribui para todos os estados. É uma fórmula, a gente opta pela fórmula de aminoácidos, uma mistura de aminoácidos isenta de fenilalanina. A matéria-prima, basicamente, ela é importada, mas hoje eles já são manipulados e envasados, né, no Brasil. Ela é enriquecida de vitaminas, minerais e tirosina, como a gente lembrou que a tirosina precisa ser suplementada. A grande dificuldade é que essas fórmulas de aminoácidos, ninguém melhor do que vocês, né, para saber, são um pouco palatáveis, né, tem um sabor amargo, um odor muito forte, característico. Esse sabor amargo seria um dos aminoácidos sulfurados, né, e ela vai, infelizmente, representar 80% da proteína que eles vão precisar, que vai ser ingerida. Então, a maior parte da proteína de ingestão dele vai ser via mistura de aminoácidos, que a gente sabe que não é tão fácil de ser consumida. As crianças recém-nascidas aceitam bem, não sei se porque não tem o paladar ainda muito apurado, e ao longo da vida elas vão se adaptando, né, a esse sabor, mas em determinadas fases da vida, às vezes eles vão apresentando certa rejeição. E os mais velhos, né, criança em fase escolar, adolescentes e adultos, vão tendo cada vez mais dificuldade, porque o volume e a quantidade é cada vez maior, né, na medida que o peso aumenta, que a idade progride, a necessidade também. Então, esses volumes, às vezes, são muito altos para esse consumo que vai ser para o resto da vida. Então, essa adaptação, ela tem essa dificuldade. E o uso deve ser permanente, fracionado de 3 a 4 porções por dia, sempre após as refeições, porque não se trata de uma proteína natural. Então, uma proteína artificial, ela tem uma força de absorção melhor, né, para aproveitamento do que a gente precisa desses nutrientes, se o estômago tiver em contato com outros alimentos proteicos naturais, para que ela faça, né, a absorção de uma forma melhor. E é toda fornecida pelo SUS mediante processos abertos, né, com toda a prescrição médica e a documentação necessária. Pode passar. Bom, o tratamento ele é monitorado por dosagens constantes. Nos primeiros meses de vida, né, são dosagens semanais. Então, a criança, nos primeiros 6 meses, ela vem aqui nos nossos serviços de referência 32 vezes. Pensa bem, vir com recém-nascido de 20 dias, semanalmente para cá. Às vezes, eles moram lá perto da Bahia, né, no norte de Minas, viajam 12, 16 horas de carro, ou de ônibus, ou nas ambulâncias, né? Então, a gente reconhece o transtorno que isso causa, principalmente em época de pandemia, isso é muito, muito difícil mesmo.
E ele é preconizado por toda a vida do paciente, conforme a gente, né, já comentou. Pode passar? Bom, os objetivos do tratamento são manter os níveis sanguíneos, né, de fenilalanina de acordo com o recomendado para a idade. Gente, só mais um minuto, que eu estou com barulho aqui. Eu estou no sítio e tem soprador hoje, o barulho, vocês estão ouvindo? Está meio forte. Bom, os objetivos do tratamento é manter os níveis sanguíneos de fenilalanina, evitar as manifestações clínicas da doença, oferecer quantidades adequadas de fenilalanina na dieta, porque a gente sabe que a fenilalanina é um aminoácido essencial, então ele não pode ser zerado da alimentação. Não é como o diabético, que você pode zerar o açúcar e deve. A fenilalanina, ela deve entrar, a gente fala em doses homeopáticas, que seriam as doses de tolerância individual, que são individuais mesmo, porque a doença ela pode ter zero produção da enzima fenilalanina hidroxilase ou até 5% de produção dessa enzima. Então, cada paciente tem uma absorção diferenciada que a gente não consegue medir, e o norte, o direcionamento para a dieta ser prescrita em quantidade de fenilalanina, ele é dado pela ingestão alimentar que a gente tem. A cada consulta ele tem que trazer o registro alimentar dos 3 últimos dias, e eu comparo com o exame de sangue que foi colhido imediatamente após esses 3 dias, para saber o quanto ele ingeriu, o quanto que o exame deu, o quanto ele cresceu, desenvolveu em peso, para a gente refazer nessa prescrição novamente. Então, é tudo muito na ponta do lápis, daí a necessidade ainda do tratamento ser centralizado e a gente ter dificuldade de descentralizar. A gente já fez vários treinamentos com os municípios, só que a equipe dos municípios, elas mudam demais, né? Às vezes, de 2 em 2 anos, eles trocam todo o pessoal, depende também da eleição do prefeito da região, né? Não são pessoas que têm uma permanência mais longa, né, no município, para que esse treinamento se mantenha e eles possam dar continuidade aos pacientes ali. Essa é a nossa grande dificuldade do momento. Pode passar. Então, só para vocês verem que são crianças que têm uma vida normal, né, desde que o tratamento seja iniciado precocemente. Hoje a gente tem médicos formados, engenheiros, advogados, contadores, pedagogos, então eles podem ter uma vida normal com essa restrição, mesmo que seja ao longo, né, da vida. Pode passar. Bom, o tratamento, então, ele é basicamente dietético. Todos os alimentos proibidos seriam os de origem animal, que são os mais ricos em proteína, né? Carne, leite, ovos, derivados. Os grãos também, a gente não pode esquecer que, apesar de vegetais, né, como feijão, soja, ervilha, lentilha, também são ricos em proteína, então eles não podem ser consumidos. A farinha de trigo também, né, ela é rica, e o aspartame, porque é derivado, né, da fenilalanina, também esse adoçante, se for consumido, vai aumentar o nível de fenilalanina no sangue. Os alimentos permitidos com moderação seriam as frutas, hortaliças e legumes, ou seja, eles não são vegetarianos livre demanda. Então, até para os alimentos vegetais, eles têm que comer na ponta do lápis, que é o caso da batata, o grande vilão, né? Todos nós, né, adoramos a batata frita, a batata consumida, né? Ela é um alimento versátil, ela é consumida de várias formas, todo mundo gosta muito, mas ela é muito rica em proteína, então é um alimento que muitos deles nem podem consumir. Os alimentos que seriam liberados seriam açúcar, mel, sucos em pó e óleos, que tem zero, né, de proteína. E os alimentos especiais e hipoproteicos, que a gente sabe que a disponibilidade é muito baixa e eles são de alto custo também. Então, a maioria das famílias tem, né, dificuldade nessa aquisição. Considerando que os tratamentos baseados, né, em dietas restritivas, eles aumentam muito as dificuldades, né, das famílias,
E isso influi, né, muito negativamente, né, no estilo de vida deles, na alimentação, na qualidade de vida, porque são fontes, né, a alimentação ela está muito envolvida com a nossa questão social, familiar, as nossas raízes acabam, então, abalando um pouco, né, esse estilo de vida e a qualidade de vida em si desses pacientes. Pode passar. Aqui nós temos alguns materiais didáticos que a gente distribui para poder orientar a alimentação, né? Um guia sobre a doença e os alimentos que eles poderiam consumir em maior quantidade. Aqui está uma cartilha também com as quantidades de fenilalanina por alimentos, com alimentos básicos da alimentação deles. Nós fizemos, hoje a gente trabalha mais com quantitativo de proteína na alimentação e não a quantidade de fenilalanina que cada alimento tem, porque nós não temos, né? A Faculdade de Farmácia está tentando fazer a dosagem de fenil, né? Do aminoácido dos alimentos mais consumidos, mas e na teoria hoje a gente utiliza percentual de fenilalanina, tudo por estimativa, dentro da quantidade de proteína que cada alimento apresenta na tabela de composição. E aqui é um diário sobre o registro alimentar deles, que é onde eles anotam o consumo dos 3 últimos dias anteriores à coleta sanguínea para a gente fazer a nova prescrição no consultório. Pode passar. Então, os produtos especiais, então, seria essa mistura de aminoácidos isenta de fenilalanina. Oligopeptídeos também são alguns produtos que são hidrolisados proteicos com redução de fenilalanina, mas que a gente prefere não utilizar. Porque se eu utilizo mistura de aminoácidos, eu pego uma proteína praticamente isenta de fenilalanina. Com isso, eu posso dar toda a fenilalanina que ele tolera via alimentação, né, via proteína natural deles. Se eu utilizar um oligopeptídeo, eu teria que estar descontando essa proteína que vai no oligopeptídeo, quer dizer, ele teria que comer menos proteína do que normalmente ele pode comer com a mistura de aminoácidos isenta de fenilalanina. E os produtos hipoproteicos, né, que são importantes, que hoje a gente fez uma pesquisa no mercado que distribui para cada paciente, com alimentos de supermercados que a gente relacionou com até 3 gramas de proteína por porção. Então, dá uma chance maior deles estarem buscando isso no mercado, que são alimentos nacionais mais baratos do que os importados, que a gente sabe que são de alto custo, que nós vamos ver mais à frente. Pode passar. Para vocês terem uma ideia de como é importante um alimento especial, né? Um macarrão cozido especial, em 100 gramas, ele tem 70 miligramas, 72 miligramas de fenilalanina, enquanto o comum tem 170. Então, é mais do que o dobro, né? A farinha de trigo, ela é 19,5 gramas, né, de fenilalanina, a farinha especial, né? Do que a normal seriam 600 miligramas de fenilalanina. Né? O substituto do ovo também a gente utiliza muito, que é um pozinho, semelhante à liga neutra que eles utilizam para fazer sorvetes, né? E também a gente sabe que um ovo, né, teria em torno 100 gramas de um ovo, que seriam 2 ovos, teriam 640 miligramas de fenil, que é muita coisa. Normalmente, a prescrição dos pequenininhos é 100 miligramas de fenilalanina por dia, só para vocês terem uma ideia. É muito baixo. Então, se eles forem comer um ovo, além de estourar o que ele vai, né, poder durante o dia, estourar o consumo diário, ele não vai poder comer mais nada. Então, do ponto de vista calórico, onde que a gente vai, né, atingir as necessidades? Não tem nem como, né, colocar. Pode passar. Vocês terem uma ideia que uma massa especial, né, que é importada, muito gostosa, custa R$41 só meio quilo o pacote, né? Então é inviável para o tratamento de modo geral. O pão de sal, né, aqui. Um pão de sal tem 4,6 gramas, né, de proteína. 2 fatias de pão de glúten, né, dessa marca, de pão sem glúten dessa marca, teriam 2,6 gramas de proteína. Então, ele poderia comer em torno de 7 fatias do pão para compensar um pão de sal. Do ponto de vista de saciedade, é lógico que é preferível utilizar, né, esse pão sem glúten, que o consumo dele vai ficar baixinho, ele vai poder completar a proteína com outros alimentos, vai ter mais saciedade também. Pode passar.
Os alimentos integrais fica a recomendação. Todo mundo fala, meu filho tem que fazer dieta para o resto da vida, então eu vou comprar alimento integral para ele, né? Mas na fenilcetonúria, o alimento integral muitas vezes tem muito mais proteína, né, do que o alimento comum. Então, aqui só para ter uma noção, né, de que a diferença, 2 fatias de pão integral, 6,1 gramas de proteína contra 1,3 gramas de proteína daquele pão anterior, né, que não é integral. Então, nem sempre o alimento integral, né, dietético para o fenilcetonúrico vai ser adequado, de forma nenhuma, tá? Bom, mesma coisa com os outros, né, produtos. Muitos pacientes falam, eu posso então consumir tudo que tem sem lactose? Eu posso pegar um leite sem lactose? Não, porque o leite de soja é sem lactose e ele tem muita proteína, não vai poder, né? Alimentos sem glúten, todos eles poderiam comer à vontade? Não. Aquele pão sem glúten que a gente viu era adequado, mas arroz não tem glúten, fubá não tem glúten, angu não tem glúten, né? E eles são ricos em proteína. Então, esses alimentos, fubá e angu, geralmente eles não podem consumir. E o arroz é consumido dosado, né? Tantas colherinhas por dia, porque é o grande vilão nosso, é o consumo de arroz. Alimentos veganos, então, poderia? Não, porque o vegano come à vontade, né? Pão e biscoito, eles não têm problema nenhum com farinha de trigo. E o fenilcetonúrico tem que controlar a farinha de trigo, né? Geralmente, a gente nem pode consumir essa farinha de trigo. E, de modo geral, né, seriam os vegetarianos, então? Também não, porque os vegetarianos entram as leguminosas, né, em geral, que eles também não podem consumir. Então, para vocês verem o tanto que essa dieta é restrita, né? Eles ficam com muito poucas opções, né, de alimentos no dia a dia. Pode passar, Ana. Daí vem a importância do trabalho de vocês aí na farmácia, né, pesquisando as PANCs. Então, a professora Raquel e Renata vão saber melhor, né, falar sobre as plantas que estão sendo pesquisadas, né, azedinhas, quibertália, cerrado, caputina, né, vinagreiro, caruru, que são plantas de consumo em Minas, poderiam estar sendo utilizadas, né, para uma nutrição boa para esses pacientes com baixa concentração de proteína, né? E esses trabalhos estão em andamento e vão ser muito importantes para nós. Pode passar. Aqui, os pacientes com diagnóstico tardio, eu falei com vocês que às vezes alguém chega que não fez a triagem neonatal pelo posto de saúde, foi na clínica particular, colheu o exame no laboratório particular, e aí, esses aí às vezes chegam com 2, 3 meses de idade para nós. E a gente inicia o tratamento da mesma forma. Agora, esses de diagnóstico tardio, basicamente são aqueles que nasceram antes de 1993, quando não tinha o teste do pezinho. Eu falei, eu sou mais velha, né? Tenho filho de 37 anos e 34, eu colhi o sangue na maternidade na hora que nasceu, porque nasceram em 1985, quer dizer, não tinha teste, né, no posto de saúde. Então, a maternidade oferecia o teste de triagem, a gente fazia achando que estava fazendo o maior negócio do mundo, mas fazia logo no pós-parto, não tinha nem começado a amamentar, ia para o laboratório particular, voltava como não, né, reagente, e na verdade a gente estava correndo um risco enorme de ter os diagnósticos tardios, que foram o que aconteceu com esses pacientes que talvez nem fizeram o diagnóstico particular, né? São pessoas mais simples. Então, ao longo da vida, desenvolveram sequelas, né, graves, que são irreversíveis, e a gente abraça também com o tratamento. E vocês podem falar, para que fazer o tratamento? Já lesou? Já atrapalhou tudo? Não vai ter recuperação? Trata por quê? O tratamento ele vai melhorar um pouco a concentração deles, a convivência social. A gente tem muitos que você não dava nenhuma recuperação, zero, mas eles melhoraram tanto que eles conseguem atender um telefone, eles conseguem conversar, né? O nível de concentração melhora muito e até as atividades laborais na APAE, nas escolas especiais, eles têm mais condição de fazer porque a agitação diminui muito. Né? Então, eles conseguem ficar mais paradinhos, sentados, e com a fenilalanina alta, sem tratamento nenhum, eles não param, eles se automutilam, ele bate a cabeça na parede, eles se machucam muito, não sentam, não andam, né? Não falam. Então, é muito triste, né, lidar com o diagnóstico tardio nessas condições. Então, o tratamento tem essa vantagem.
o governo banca essas pessoas também, fazem um cadastro e a gente trata, né, da mesma forma. E as famílias têm um trabalho maravilhoso, porque eu acho que elas querem tentar voltar ao tempo, né, que foi perdido. Elas fazem um controle tão bom, às vezes muito melhor do que os de diagnóstico precoce, porque como eles chegam sem nenhuma sequela e eles se mantêm assim, sem nenhuma sequela, ao longo da vida, porque estão tratando, eles passam até a achar que o tratamento é banal, sabe? Não é necessário, porque eles não veem nada. A criança que é tratada, ela não tem uma ferida, ela não tem nenhum sintoma grave que faça essas famílias reagirem e terem motivação para o tratamento. Então, essas mães do tardio, elas dão um depoimento muito bonito, porque eles são atendidos junto com os precoces, no ambulatório, eles se misturam. Às vezes é traumático, né, você conviver. Por um lado é triste, mas por outro é bom, porque as mães reafirmam, né, o risco que a criança corre se não fizer o tratamento, e as mães dos tardios falam, né, o quanto foi bom o pequenininho ter recebido a chance, né, de uma vida normal e elas não. Então, elas dão esse reforço da necessidade do tratamento o tempo todo. É muito bacana a gente ver esse convite. Pode passar. Bom, o tratamento com o diagnóstico tardio, ele pode ser instituído a qualquer momento. É lógico que nós não vamos fazer com a velocidade de agendamento que a gente faz tão pequeno, né? Ele é realizado com as coletas sanguíneas venosas mensais, pelo menos uma amostra mensal eles têm que fazer essa coleta, e vai melhorar muito a qualidade de vida deles, conforme eu já falei. Pode passar. O apoio dos municípios, do Estado e município às famílias, ele é fundamental, né? Primeiro, o governo federal, ele custeia o PKU, o município, ele é responsável por esse convênio, né? Com o programa de triagem neonatal, ele é responsável por manter o transporte dessas famílias para cá, né? Ele ajuda, alguns ajudam com cestas especiais de alimentos hipoproteicos, eles não são obrigados, mas a família entra com pedido, um recurso, e eles fazem, né, essa doação. Muitos pacientes solicitam o relatório médico nosso para tentar aquele benefício financeiro, né, para as pessoas incapazes, né? Alguns recebem, outros não, vai depender muito do pensamento do juiz que avalia esse caso, porque não necessariamente um paciente de diagnóstico precoce teria necessidade do benefício, que ele vai ter vida normal. O benefício ele é mais garantido para os pacientes com retardo mental, né? Que não vão ter condição de se autossustentar, né? De sobreviver, né? Independentemente disso. E as consultas especializadas, muitas vezes eles precisam lá de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos, fonoaudiólogos, otorrino, outras especialidades médicas que a gente faz a solicitação de interconsulta e o município se encarrega de fazer essa abordagem lá com esses pacientes, tá? Então, a ação do município ela é muito importante para nós. Com a pandemia em 2020, nós tivemos uma interrupção de março a agosto, né? Nós fazíamos os atendimentos de forma remota, e uma vez instalado o atendimento remoto, eu que fiquei por conta deles, basicamente, a gente retornou aos atendimentos, né, presenciais depois, mas a gente não conseguiu barrar o remoto. E você sabe que o WhatsApp, né, a rede social, ela é violenta, né, nesse sentido. Nos ajudou muito, né? Ajuda as famílias, mas ficou um pouco sem regras, né? Então, de domingo, e eu sou muito permissiva, eu tenho que me controlar, porque é sábado, domingo, feriado, de madrugada, tem gente mandando mensagem, pedindo, né, as coisas, mas a gente, na medida do possível, vai caminhando assim. Houve um enxame, né, de solicitações de vacina para Covid, considerando que eles eram, né, pacientes com comorbidade, mas alguns foram atendidos, né, mais precocemente, outros não, né? Mas a maioria hoje está todo mundo vacinado mesmo. E, independente da pandemia, com a pandemia piorou um pouco, mas a gente tem falha na distribuição do abastecimento de PK1, né? Então, como é uma fórmula que é adquirida por licitação, tem toda aquela coisa burocrática, às vezes a importação também está mais complicada. Então, eventualmente, essas fórmulas deixam de ser distribuídas normalmente, a gente tem um grande transtorno, um desespero enorme das famílias, porque é um produto extremamente caro,
os pequenos consomem de 2 a 3 latas por mês, cada lata custa em torno de R$400, e os adultos consomem de 7 a 8 latas por mês. Então, pensa bem se a gente consegue comprar. Nem classe média alta teria, né, muita condição de estar comprando esses produtos. Então, infelizmente, o abastecimento dessas fórmulas, a gente está desde novembro, agora que está normalizando uma das fórmulas que a gente tem que prescrever para crianças de 1 a 8 anos, ela ficou em falta praticamente mais de um ano, e a gente tendo que fazer adaptação, porque a gente tem 3 modalidades, PK1, 2 e o 3. PK1 é para até 1 ano de vida, o 2 é de 1 a 8 anos, e a partir de 8 anos até a fase adulta é o PKU3. Então, quando um deles falha, a gente tem que pegar a fórmula, né, ou para mais novos ou para mais velhos, e fazer a adaptação de prescrição pelo conteúdo proteico, e isso acaba desfalcando a fórmula que a gente está utilizando indevidamente. Aí, num outro momento, vai essa que vai faltar. Então, as reclamações são sempre frequentes e a gente tem essa dificuldade, sim, tá? Pode passar, né? Bom, a adesão ao tratamento, como a gente viu, né, ela é difícil. No primeiro ano de vida ela é mais fácil, né? Porque a estabilidade emocional, as famílias vão se acostumando com o tratamento, as crianças vão vindo aqui mais vezes, então, do ponto de vista clínico, se ela tem uma amidalite, uma otite, uma virose, ela acaba sendo medicada de forma rápida, né? Porque ela vem para a consulta da nutrição, que é sempre com a nutrição, é certa essa consulta. E com o médico a periodicidade é um pouco maior, mas se ele está doente, ele acaba passando pelo médico também. A criança fica muito tranquila, né? Os pais veem que o crescimento e desenvolvimento está normal, então é muito tranquilo. Então, a partir de um ano, a própria família dá uma relaxada, né, no diagnóstico, naquele mito, né, do retardo mental, aquele medo. As crianças começam a se socializar, visitar parentes ou ir para a escola, então as transgressões podem vir a acontecer. Né? A própria autonomia da criança de buscar o alimento, ela pode estar roubando o alimento em casa que outros comem, que ela não poderia comer, né? E o envolvimento dos parentes que não vêm aqui para o ambulatório na consulta, então os avós, os tios olham para a criança normal e falam, que bobagem você não dá esse brigadeiro para esse menino, deixa ele comer, dá um fiapo de carne, dá um pedacinho de pão. O menino não tem nada, porque realmente, olha, o menino está maravilhoso, ele não tem nada. Não tem nada porque ele faz a dieta, mas isso não é evidenciado pelas pessoas que estão um pouco mais distantes, né? E como eu falei, as nossas poucas opções de alimentos especiais no Brasil e o custo, né, dificultam bastante. Pode passar. Bom, as dificuldades de adesão ao tratamento, né, com dieta rigorosa, né, e dosagens constantes de fenilalanina, né, no sangue, as consultas frequentes, né, dificultam mesmo isso. A resistência familiar, eu falo que é o ponto-chave. Aquela família que aceitou o diagnóstico, ela vai ter muito mais chance de tirar de letra o tratamento e a sua criança incorporar que ela é diferente, não ter nenhum trauma e seguir o tratamento pro resto da vida, do que aquela que nega. Então, a gente tem famílias de poder, assim, intelectual bom, pessoas estudadas, mas que não aceitam o tratamento. É lógico, a criança não vai aceitar, ela vai ser um problema para o resto da vida, né, para aquela família. E a gente sabe também que as crianças são, filhos sem limites, é uma coisa cada vez mais comum, né, na nossa sociedade, e quando são filhos que estão vivendo uma restrição, que têm uma doença, elas são mais superprotegidas, né? Então, tem muitas transgressões dietéticas e distúrbios comportamentais que vão afetar a adesão ao tratamento. As características, né? No pré-escolar, o início das transgressões acontece, conforme eu já tinha falado. Na fase, né, escolar, a gente faz a orientação para as escolas, manda cartilha, manda relatórios, eu oriento, os nutricionistas fazem contato direto comigo, eu faço contato com elas, a gente modifica o cadastro da criança na escola de uma forma que não fique tão diferente, né, das demais. Os adolescentes, a gente tem uma dificuldade ainda maior, né? Porque às vezes eles não querem mais tomar a mistura de aminoácidos, o volume da mistura se torna maior. Muitas vezes a gente tem que prescrever cálcio, vitamina B12 e até vitamina D também para eles, então é um controle mais apurado. E hoje,
A nossa grande preocupação são com as gestantes, né? Estão chegando cada vez mais meninas, né? A partir de 13, 14 anos gestantes. A PKU materna, que a gente chama, que é a criança que vai nascer com a síndrome de uma mãe que é fenilcetonúrica, mal controlada, é o nosso grande problema hoje. Então, eu estou com uma menina de 16 anos que, com a pandemia, ela largou o tratamento, né? Parou de tomar a fórmula especial. Então, toda vez que eles param de pegar a fórmula na agência, né, lá na farmácia, né, do município, o processo é cancelado. Então, para abrir processo vai demorar meses. Então, essa menina de Varginha, que vai começar o tratamento semana que vem, eu estou com ela feito louca, que soube que ela estava de 4 semanas e 1 mês 4 semanas e 1 dia. Na segunda-feira a gente soube que ela estava grávida, então a gente já teve que marcar a consulta para a próxima quarta-feira. Ela vai vir com o exame de 1.200, 1.300, o valor de referência para grávida é no máximo 360, e teria que ser 6 meses antes dela pensar em engravidar, ela está com 360. Então, os adolescentes, que o valor de referência é até 600, e a maioria está acima de 700, né? Porque eles dão uma relaxada. Imagina se essa menina que engravidou de supetão vai estar com o exame de 600, muito menos. E essa que está sem PKU, sem tomar a fórmula, comendo de tudo, ela deve estar com quase 2.000. E esse feto já, né, esse embrião já fazendo a subdivisão, né, celular, que a gente sabe que é o processo mais importante, né, um dos processos mais importantes aí dessa gestação, já está sendo gerado com uma placenta, né, lotada de fenilalanina, que é extremamente tóxica para o desenvolvimento dele, né? Então, isso nos preocupa demais. Então, eu estou correndo atrás, às vezes a família, a gente fala, não dá tanta importância. Então, correndo atrás de alguém para emprestar a fórmula especial para ela, fazendo uma dieta, assim, vegetariana baixíssima, para ver se ela aguenta até quarta-feira, ela chegar aqui para a gente ver, para que esse outro exame, né, não esteja tão alto, e mesmo assim vai ser uma incógnita. Nós temos umas 12 mães já fenilcetonúricas que a gente atendeu, só 2 delas tiveram crianças normais, todas as outras, as crianças têm microcefalia ou outros problemas, algumas já tiveram vários abortos. Uma semana passada abortou pelo mesmo motivo, 21 anos, não faz a dieta há muitos anos, não toma a fórmula especial, e chegou grávida aqui de 3 meses, a criança, né, ela teve um aborto essa semana. Então, hoje o nosso grande problema é a PKU materna, tá? A gente está conscientizando, né, essas meninas a fazerem, né, o tratamento mais rigoroso, que é mais exigente para o sexo feminino agora do que o masculino, né, para nós. Mais uma vez, a mulher é mais sobrecarregada, né? Pode passar. Então, as principais dificuldades que a gente tem são as frequentes transgressões, o apetite aumentado, que com o passar da idade, o adolescente tem muita fome, né? E não vai comer muito. Os proibidos, muitos deles acabam comendo. As manifestações clínicas, elas são muito sutis, então, de 3 a 6 anos de idade, às vezes a família dá uma relaxada e a criança começa a transgredir a dieta, a família não importa, e entra a fase escolar. Voltou para você? Para mim saiu. Deixa eu ver. Saiu, peraí, vamos tentar de novo. Tá. Entra a fase escolar e ela não aprende a ler nem escrever por causa de 2, 3 anos de adesão, né, ruim ao tratamento. Então, só na fase escolar que a família vai cair a ficha e vai perceber que o controle ruim de 3 a 5 anos já está afetando a criança na aprendizagem na escola. Então, é um monitoramento que tem que ser constante, tá? A obesidade é uma preocupação nossa, porque é uma dieta que é pobre em proteína, completada a proteína com a mistura de aminoácidos, a gente ainda tem que pôr muito carboidrato simples e gordura na fórmula para dar saciedade para ela não utilizar a proteína para fins energéticos, né? Então, eu não posso dar um excesso de proteína com pouca caloria, porque senão há um desvio, né? De aproveitamento, né, desses nutrientes, que não vai ser bom também para o crescimento e desenvolvimento delas. Então, é uma dieta que propicia a obesidade, sim.
principalmente porque o suco Vilma é o que eles mais gostam para poder estar misturando na fórmula de aminoácidos. É o que mascara melhor o sabor. Suco Vilma vai ser só açúcar, corante, né? E um flavorizante. Então, se eles tomam litros daquilo no dia, pensa bem a obesidade, como não vem a galope, né? Então, a gente tem que controlar isso também. Pode passar. Pode passar, essa já foi. Então, a gente sabe das implicações econômicas, né? Muitas vezes a mãe que trabalhava para de trabalhar para poder cuidar dessa criança especial. Os alimentos são de alto custo. A questão da culpa, superproteção e pena, né? Que a gente já falou, que às vezes as famílias vão superproteger essas crianças. E muitas vezes, para não deixar a criança em contato com alimentos, né? Tipo festas, que vai ter bolo, vai ter docinho. A família prefere não ir, né, a esses eventos sociais, acaba isolando essas crianças também. E a gente estimula muito que isso não aconteça, que ela leve tudo que ela possa comer e compartilhar da melhor forma possível para participar dessas atividades sociais que são importantes. Pode passar. Então, aqui está falando, né, dos passeios, os restaurantes não deixam, às vezes você vai comer no restaurante, ele não deixa você levar comida especial para o seu filho, tem muito lugar que não permite, né? Então, essas dificuldades acontecem sim. Pode passar. Aqui também a gente já falou sobre isso, acho que a gente pode passar, da criança na escola, né, a insegurança que ela tem, a ansiedade, a troca de lanches na merenda, isso tudo é um problema. A escola tem muito despreparo para acolher o diferente, muitas vezes ela nem aceita, ela não quer aceitar essa criança diferente, ela pede para ir para outra escola, e as famílias começam a brigar também, não fazem a parte dela em casa, e querem que a escola faça a parte da família em casa. Então, é muito fácil, ele chega aqui para mim, o exame está ruim porque a escola que está fazendo errado, e a gente sabe que não é bem assim, a família tem que estar em contato, né, e provavelmente em casa está errado também, muita coisa. Pode passar. Bom, os cardápios diários, né? Pode ser muitas vezes monótono, né? Aqui, o arroz com a batata, que nem é indicado. Ó, um montão de arroz, um montão de batata, provavelmente aqui já estourou a quantidade do dia, né? Aí, geralmente, a abóbora, que é baixinha em proteína, né? Com arroz. Então, a gente sabe, pode passar, que a família, ela tem uma certa dificuldade, principalmente por falta de criatividade ou por falta de poder aquisitivo. Horta, pouca gente tem em casa, né, hoje, não cultiva muito isso. A habilidade culinária também não é para qualquer um, né? Qualquer um pode fazer, tem que ter boa vontade. Mas tem pessoas que nem se manifestam muito, né, a favor de querer fazer. Nós temos um livro de receitas especiais que foi editado há muitos anos, com receita que as mães trocavam com um papelzinho rasgado no ambulatório, uma dava um bilhetinho para a outra, e a gente testou esse monte de receita que elas tinham feito, quantificou na Newton Paiva, a gente tinha um convênio, né, com a Faculdade Newton Paiva, com curso de nutrição, nós testamos, dosamos as quantidades de proteína, de fenilalanina certinha, né, pelo cálculo estimativo, e criamos esse livro de receita que a gente distribui para todo paciente que entra no programa, para futuramente ele poder estar utilizando. É lógico, vai precisar de vontade, carinho, né, para poder fazer as receitinhas, mas tem muita coisa boa aqui. Pode passar. Então, aqui é uma mãe super habilidosa, envolvida, disponível, né, que cuida muito da filha, né? Então, ela faz aqui saladinha de frutas, o pratinho dela é muito colorido, ó, tem pouco arroz, muitos legumes, né? Então, ela faz sempre isso e me manda as fotos e ela autorizou e está divulgando essas fotos. Pode passar. Aqui são os pratinhos, né, dessa criança, que ela nasceu já muito grande, a mãe não teve diabetes gestacional, mas ela nasceu com quase 4 quilos, então ela tem uma dificuldade muito grande de manter um peso adequado, e a tolerância dela é baixíssima à fenilalanina, então ela tem aquela fenilcetonúria clássica mesmo, que não pode comer muito, e ela, pelo próprio tamanho dela, ela tem fome, né, e dificuldade, e é filha única também, então ela manipula um pouco essa mãe, e esse pai que sofre, né, e tem que controlar essa dieta dela na pontinha do lápis todo dia. Pode passar. Aqui ela faz, né, pão especial, bolo especial, aqui é uma torta de legumes, esses quibinhos aqui são de berinjela,
até tá quibe, né, com um macarrão especial. Esse é um macarrão especial, por isso que o prato está cheio, porque se for um macarrão comum, dá umas 3 colheres de sopa, só, em comparado a esse prato aqui do macarrão especial. Então, 3 colheres de sopa de macarrão, macarrão já não sustenta, né? O dia que a gente come macarrão, se não for com um molho bastante calórico, de creme de leite, tudo, se for só macarrão com molho de tomate, a gente já sabe que nós vamos ficar com fome logo, não é? Sem queijo, né? Eu falo. Então, imagina comer 3 colheres do macarrão comum, não vai sustentar nunca essa criança. É preferível não comer o macarrão comum. Pode passar. Aqui é o quibinho de beterraba com batata que ela faz. Ela faz a coxinha também com a massa, com a farinha especial, e ela recheia de milho, de tomate, né? Um pedacinho de azeitona, que também não pode esbanjar na azeitona. Essa coxinha, ela usou até a batata inglesa aqui, ó, para fazer a massa, tá? E aqui é o recheinho que ela colocou. Pode passar. Aqui é o quibinho de berinjela, que a gente viu lá na foto junto com o macarrão. Pode passar. E os produtos industrializados com baixo teor de proteína é aquele que falei que a gente fez, né, um levantamento, né, de alguns que a gente está distribuindo para as famílias. Aqui é o pão feito com a farinha especial Mevalha, uma caixa de 500 gramas de farinha, R$ 35,00, né, não dá para fazer quase nada, né, é muito caro em relação à nossa farinha de trigo comum. Pode passar. Aqui biscoito de chocolate, né, que é o que eles fazem, aí ela me manda os rótulos e a gente vai conversando tudo pelo WhatsApp, né, os rótulos com as famílias para poder ir adequando a alimentação deles. Pode passar. Aqui esse chocolate fracionado, né, ao leite, ele é à base de manteiga de cacau e gordura vegetal. Então, eles chamam de chocolate fracionado. É com ele que faz as coberturas de bolo, os ovos de Páscoa, os bombonzinhos, né? Então, tem as receitinhas que as famílias podem estar usando. Pode passar. Aqui é essa menininha que eu falei que a mãe faz as coisas gostosas, que ela já nasceu grande, né? Tem problema de peso. É o ovo de Páscoa que a mãe fez para ela quando ela era pequena. Hoje ela já está com 8 anos, já está grande. Pode passar. Aqui é farinha especial sem glúten, é uma farinha da marca Vila, né? Que também não é barata, mas ela tem pouca proteína, ela pode ser utilizada para as receitas. Aqui é a massa de pizza, né, que é feita. Então, o recheio seria de molho de tomate, pimentão, tomate, azeitona, o queijo e o cheddar aqui seriam veganos, né? Aí também é um queijinho bem caro, mas que no mundo verde a gente encontra. Farinha pode passar, farinha sem glúten, né, que é uma das farinhas que também pode ser utilizadas. O macarrão Mevalha, que é aquele parafuso que a gente viu no pratinho, tem pouquinha proteína, pode passar. O pão de queijo da Ioki também, que é a marca nacional, ele é barato, é só acrescentar o creme de leite na massa. Então, essa receita é da mãe da Lara, daquela menininha, que faz, diz que fica muito bom. Eu não provei ainda não, mas é um pão de queijo que eles podem estar consumindo, né? E pode levar para o aniversário, uma festinha. O próprio pão de queijo, ele compartilha, né, com os outros lá. Pode passar. Aqui é o queijo, né, vegano, tem no mundo verde, pode passar. Essa ciabatta também sem glúten, dessa marca, né? Acho que é Ché que fala. Tem o pão de forma também, é o dela, que a cada 2 fatias é só 1,3 gramas de proteína. Pode passar. O mandiopan, que é um alimento, né, bom, que não é usual, né? Eu comi muito na minha infância, mas em Minas eu não vejo as pessoas consumindo muito, não. Parece um torresminho, né? Que frita, joga na gordura, ele expande. É um isoporzinho, né? É como se fosse aqueles chips nossos. Mas eu não vejo muito consumido, não. Esse biscoito Barbieri pode comer quase que à vontade, ele tem 0 de proteína, ele é muito gostoso, é um biscoito feito à base de polvilho mesmo, só óleo, né, e água. Pode passar. O flan também é uma opção que pode estar recheando, né, colocando umas caldinhas nesse flan. Flan de coco tem pouca proteína. O biscoito wafer nem tão pouco tem, mas é uma variedade, né, que pode se adicionar aí no cardápio de merenda das crianças, desde que elas tenham boa tolerância. Tem uns que têm produção de tipo enzimática 2, 3%, eles vão poder até 5%, né,
às vezes vão poder comer mais do que outros, né? Vai depender muito da avaliação individual. Pode passar? Esse também é um biscoito, né, de coco com chocolate, que tem pouca proteína, mas são caros, sempre caros. Pode passar? Essa gelatina também da Oetker, eles podem consumir, de modo geral, as gelatinas não, né? Porque são de tutano de boi, né? Até essa aqui deve ser de algas, ela é mais baixa. Esse milkshake, né? Esse Chook, Mook poderia ser substituído, mas o Todd tem quase zero de proteína. O Todd e o Nescau até a gente está liberando, dá para misturar, né? Para poder tomar, né? Com água ou com a fórmula especial de aminoácidos, que dá um gostinho melhor também. Gente, então é isso, eu devo ter passado o tempo, ó, já. Nem sobrou tempo, porque eu queria saber do artigo, o que vocês viram. Rosângela, nossa, eu fico encantada assim com o trabalho, né, de vocês. É muito interessante e a gente vê seu amor assim, né, de colocar. Nossa, amor, Renata, haja amor, minha filha. Tem hora que a gente perde a paciência. Há 3 meses atrás, essa grávida foi com o namorado, eu acho que ela já estava grávida, que teve aborto. Foi lá, a gente conversou. O namorado arregalava o olho, tadinho. Ele estava entendendo todo o desespero de se ter uma gravidez do jeito que a menina chegou para nós. E ela falou que não estava grávida. Aí, 20 dias depois, estou grávida. Aí já está grávida de 2, 3 meses. E parece que eles não se abalam. Eu não sei se é porque ela já tem um certo, assim, teoricamente ela não tem o retardo, mas já tem um prejuízo mental, sabe? E a mãe não aparece, nunca apareceu na consulta. Então, dá um desespero, e aí tem hora que você quer fazer mais do que pode, você vê que não atinge, não adianta você falar. E só pede atestado, e liga para cá. Eu quero atestado, porque eu estou passando mal. Eu falei, atestado quem dá é o médico local que está te acompanhando, é o obstetra, a gente está de longe. Como é que você vai dar atestado? Então, tem hora que você fica triste, sabe? Eu falei que são crianças que estão sendo geradas, né? Quer dizer, um aborto, né, aconteceu, um ser vivo morreu, e a falta de preocupação, sabe? E hoje, infelizmente, as meninas, eu falo assim, quando menstruarem, a gente já tem que estar falando, as mães vão até achar ruim, né? Você vai estar alimentando que a minha filha vai ter um bebê, um relacionamento, você não pode falar isso, mas a partir da menstruação, que hoje está vindo com 9, 10 anos, os meninos já tem que começar a falar, para não sei se vai salvar um. Se vai salvar um, eu já tive lá grávida de 13 anos, e o rapaz de 39. Olha, não é abuso? Não é para processar, não pode, né? A família não processa, porque tem esperança do moço assumir financeiramente a criança, então não quer brigar com o pai. Depois o pai não assume coisa nenhuma. Então a gente está com tanta criança com microcefalia, tanta criança afetada, isso dá uma dor no coração. E você não sabe o que certeza. Então hoje a PK1 materna para nós é a coisa que está mais nos assustando, que está demais, sabe? Está demais. Infelizmente, é o quadro geral, né? As adolescentes grávidas. Eu acho que depois de 18, 20 anos, elas têm um pouco mais de maturidade para se prevenir, né? Mas agora não, acontece, né? Então, até falar com a mãe, vão ter medo de falar, né? Então, vão demorar para falar. Essa agora que chega essa semana que vem para nós, foi para o médico, mas a avó está super tranquila. Foi para o médico, estava com muita fincada na barriga, muita cólica, vai lá e descobre por acaso. Então, é um choque, né? É um choque. Rosângela, e eu tive o prazer de acompanhar uma manhã, uma vez lá, você fazendo as consultas, então realmente, né, eu vi de perto esse carinho, e 25 anos, né, Rosângela, não são 25 dias, né? Não, e a gente conhece o nome completo dos antigos, eu falei que a minha memória, já estou velha, já começa a falhar, mas os antigos a gente não esquece, eu tenho o nome completo de todos na cabeça, mais ou menos a fisionomia, e a gente vai fazendo o que pode, né? Se for para vai fortalecendo com isso, com as melhoras, né? Rosângela, o nosso tempo está curto, mas alguém quer perguntar alguma coisa?
Você disponibilizou o e-mail também? Qualquer coisa a pessoa pode, né, Meu entrar em telefone contato. tem, o WhatsApp meu é 24 horas, eu fico olhando e respondendo, eu não importo. Pode mandar se precisarem de alguma coisa, alguma dúvida, viu? Os outros que vão ouvir, né, Sim, essa muito depois, obrigada. eu acho que tem meu telefone no final do slide, não tem Acho que problema, pode me acho que adicionar. você colocou. Ô, Rosângela, só eu fiquei assim, né, impressionada quando você falou dos testes em laboratórios particulares. Eu não tinha essa percepção. Eu achava que era porque não tinha feito. Não, eles vão no laboratório particular. Agora tem o teste ampliado, o laboratório particular está disponibilizando, né? Então, o SUS ainda não disponibilizou o teste ampliado, só ampliou para beta-oxidação, por enquanto. A toxoplasmose, o NUPAD ficou com um projeto mais de um ano atendendo as toxoplasmoses que foram dando positiva, só o NUPAD fazia, o resto do país não fazia, não, porque era um projeto de pesquisa, mas acho que já acabou. Então, a tóxico não entrou. Agora vai a briga das famílias, todo mundo quer o teste ampliado, eu também gostaria. O problema não é só fazer o teste, fazer o exame, ter o diagnóstico. Quem vai bancar o tratamento? E não é só bancar do ponto de vista da fórmula especial, porque muitos vão exigir fórmulas caríssimas, diferentes, né? A equipe, a gente não consegue bancar uma equipe. É difícil você montar um ambulatório, né? Com médico, nutricionista, vai ter que ter enfermeiro, farmacêutico. Hoje a gente não tem mais nem assistente social, nem pedagogo, nem psicólogo, nós não temos mais nada. Eu ia te falta de perguntar. recurso, foi tudo cortado, né, nós? Porque a secretaria ajudava. Recurso não vem, cortou. Então, a gente está sem esse apoio psicológico, né, que precisa tanto fazer. Imagina uma cidadezinha minúscula, que não... como é que você banca, né? Muito Então, difícil. o governo não libera muito, está segurando por conta disso. Rosângela, muito obrigada, sempre um prazer, né, ter vocês eu fico aqui com a repetitiva gente. demais, eu falo que vocês me convidam, eu sei que está próximo, eu não tenho tempo de modificar a aula, acaba sendo a mesma. Não, mas é muito interessante. Eu estou aqui para o que vocês precisarem, podem contar comigo. Conosco, Muito obrigada. viu? Isso. Aqui um abraço das meninas aí para você também. A Ana vai fazer o fechamento aí para a gente. A Gabi, né? Vai ser a Gabi? Não conhecia, não. Não. É a Gabriela do projeto. Eu não sei qual das duas que vai só fazer o fechamento e para a gente finalizar, né? Já estamos no horário. Muito obrigada. Nada, viu? Um abraço para todos. Final de ano feliz. Para nós, como é o último encontro aí do ano que vem nós retornamos, né? Se Deus quiser. Amém. Obrigada. Pode falar. Ana, Gabi, vocês podem fazer o fechamento aí, fiquem à vontade. Eu queria te agradecer mesmo. Eu tive uma dificuldade para entrar no início da palestra, mas ela foi muito enriquecedora. Você trouxe, assim, abordou diversos assuntos, né? Até mais do que a gente pensava, até da própria alimentação, as estratégias. Então, assim, eu acho que foi muito rico, que vai ser ótimo aqui para o projeto para a gente deixar arquivado aqui no nosso YouTube. Que bom. Nossa intenção é essa. E está sempre divulgando. Teste do pezinho é no posto de saúde. Mesmo que vá fazer um ampliado, faz um ampliado, mas não deixa de fazer pelo menos das 7 doenças, que agora a gente tem 7, no posto de saúde. Esse vai ser rapidinho. Muitos me falam, você fala para fazer o teste, mas eu não recebi o meu até hoje. Tem um mês que eu fiz o teste, mas eles só chamam com urgência aqueles com suspeita diagnóstica. Então, se não chamou, fique tranquilos que eles vão chamar, o resultado você vai ter, não vai deixar de ter, não. Só vai demorar um pouquinho, porque não é urgência, tá bom? Mas divulgue isso para nós, isso é muito importante, que não deixe de fazer no posto de saúde, tá? Até mais. Combinado. Até mais. Tchau. Gente, então, Rosângela, vou agradecer você, o tempo está curto. A gente trabalhou sobre esse tema, poucas pessoas sabiam, entendiam sobre esse. Teve gente no meu grupo, por exemplo, que nunca tinha ouvido falar sobre o termo, foi aprender sobre durante a discussão. Então, você ter disponibilidade desse tempinho para estar aqui com a gente, tirando essas dúvidas, foi muito bom, muito, muito interessante. Muito obrigada mesmo. E a função de poder disponibilizar depois no YouTube vai ser muito legal. Gente, vou agradecer novamente vocês que estiveram aqui presentes. Nossa última palestra do ano, de 2022. Passou voando esse ano.
Espero que estejam todo mundo bem, tá? Esteja todo mundo conseguindo se resolver durante o ano. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer novamente a Rosângela por ter disponibilizado o tempo dela, e eu vou falar para todos um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal para todo mundo, e a gente, esse ano, a gente vai poder estar passando com a família um pouquinho menos preocupado, mas a gente ainda tem que estar atento com o Covid, porque ele ainda está por aí. Então, que todos possam se cuidar. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, meninas. Obrigada.